Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. O Senhor Deus, Ele fala uma coisa que nós temos que cravar em nossos corações. Ele fala sobre intimidade. Então, o que é que ele fala, pastor? Aquele que se une à prostituta torna-se um só com ela. Mas aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com ele. Então nós temos que fazer uma escolha. Com quem nós queremos ser um? Com quem eu quero ser um? Eu quero ser um com Satanás? Eu quero ser um com os demônios de Satanás? Ou eu quero ser um com Deus? Eu tenho que fazer uma escolha. É lógico que se eu sair perguntando, todo mundo vai dizer, eu quero ser um com Deus, pastor, eu não quero ser um com o diabo. Mas muitas vezes o que nós não percebemos é que o nosso comportamento não condiz com as nossas palavras. Estamos vivendo, estamos agindo, estamos fazendo o oposto do que declaramos. Declaramos que queremos estar com Deus, mas estamos andando de maneira que nos une a Satanás, que nos une ao mal. Por quê, pastor? Porque estamos desprezando a orientação da palavra. Olha lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo é o 15. Olha só o que é que Deus está falando comigo e com você. Comigo, com você, pastor? Sim, isso é para mim também. Isso é para você, isso é para nós. A palavra de Deus é para todos nós. Não tem aquela pessoa que está isenta, que para ela não, a palavra para você não é necessária, não. O Senhor Jesus é a fonte da vida. Quem não está com Jesus não está vivo, está morto, está separado de Deus. Eu estava pensando ontem na declaração do Senhor Jesus. Quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra um grupo de pessoas chorando, desesperadas. E ele vem e faz uma pergunta. Ele fala, vem cá, por que é que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. Aí eu fiquei pensando, você sabe o que Jesus estava falando? Ele estava falando, ela não está separada de Deus. Ela só está dormindo, ou seja, ela não está morta. Por quê, pastor? Porque morto é aquele que está separado de Deus. Apesar do corpo dela não estar funcionando mais, apesar dela não estar respirando, mas ela não está morta, ela não está separada do Pai. Porque o morto é aquele que está separado de Deus. Por isso que ele faz essa declaração, e às vezes a pessoa ela não entende o que Deus está falando. Quando o Senhor Jesus fala algo, tem um porquê, tem uma razão. E às vezes nós estamos tão desligados, nós estamos tão afastados, que não temos a compreensão do que ele está falando. Uma vez ele falou isso com um homem chamado Nicodemos. Ele falando sobre nascer de novo, Nicodemos não entendeu nada, e ele falou assim, você é mestre da lei, e não compreende o que eu estou falando, mas não estava ligado. Muitas vezes a pessoa não está ligada com Deus, e Deus fala com ela, e ela não entende. No caso aqui, eles riram, eles zombaram. Tem pessoas que elas não riem, não, elas não zombam, não, elas se revoltam. Elas se revoltam, elas ficam iradas. Elas guardam um ressentimento. Por quê? Porque ela não entende o que está sendo dito. Ela não entende o que o mestre está falando. Ela não tem compreensão da profundidade do que ele está falando. E nós temos que ter essa compreensão. Como, pastor? Eu vou mostrar, unidos com Deus. Porque eu vou me tornar um só com ele. É coisa séria, ó. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Quer dizer, é uma criança. É uma criança. Querendo ou não querendo, quando se trata de criança, parece que causa uma comoção maior. Mas por quê? Porque é uma criança.
Parece que o sentimento fica mais aflorado, é mais sensível a coisa, né? Aí o Senhor Jesus vem no 39. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Vocês estão agitados, perturbados emocionalmente, e estão chorando por quê? Qual é a razão? A menina não está morta, mas dorme. Que linguagem que ele usa? A linguagem do reino dos céus. Mas às vezes a pessoa está tão distante que Deus fala, ela não compreende nada. E muitas vezes é aquilo que eu te falei. Vai zombar, mas às vezes vai se irar, às vezes vai se revoltar, às vezes vai carregar um ressentimento, um rancor. Por quê? Porque não entendeu nada do que Deus falou. E nós temos que nos aproximar. Temos que estar mais ligados com Deus. Por quê, pastor? Porque se eu não compreender o que Ele está falando, e não conseguir trilhar o caminho exatamente como Ele está me mostrando, eu vou enfrentar situações que eu não preciso enfrentar. Quantas vezes eu, como pregador, cheguei e dei uma orientação para a pessoa achou ruim, ela brigou, não quis ouvir, não é bem como o pastor está falando. E lá na frente, eu acabei vendo aquela pessoa, desculpe a maneira que eu vou falar, comendo o pão que o diabo amassou. Ou seja, não precisava. Não precisava. Mas a questão é que a pessoa ela não está entendendo. Ela está tão longe, tão afastada, que ela não está conseguindo compreender. E às vezes alguém que já aprendeu. Às vezes alguém que já aprendeu. Eu fico observando, por exemplo, você sabe que o vocabulário ele é adquirido, né? Como o paladar é adquirido também. E aí a pessoa vem e aprende uma outra língua, o inglês, por exemplo. O inglês, por exemplo. Mas às vezes ela fica com tão pouco contato com a língua, que a hora que ela precisa, ela tem dificuldade. E às vezes nem consegue compreender muito o que está sendo falado. Não é que a pessoa ela não sabe falar a língua, ela aprendeu. Só que o contato que ela está tendo é tão pequeno que algumas coisas acabam como se fugindo dela. Compreensão e a desenvoltura para poder acaba fugindo. Então tem pessoas que não é que ela não é de Deus, não é que ela não tenha compreensão da palavra, só que o contato é tão pequeno, que muitas coisas que Deus fala, ela já não consegue entender direito. Ela tem que, muitas vezes, se não parar, não pensar, não vai saber o que está sendo dito. Aí alguém me fala, mas você não fala inglês? Eu falo, mas como é que você não entendeu? Mas não é. É esse contato pequeno. Pouco. E nós temos que abrir os olhos. Por quê, pastor? Senão vamos passar por situação que não precisa. Enfrentar coisa que não precisa. A Bíblia diz que cada dia já tem a sua própria dificuldade. Então, quer dizer, neste mundo tereis aflições. Então já tem as dificuldades naturais. Já tem as aflições naturais. Já tem situações que nós não vamos ter como fugir delas. Já tem situações que nós já vamos ter que enfrentar. Não tem como fugir delas. E agora eu fico criando mais situações. Eu fico trazendo mais problemas para a minha vida porque eu não dou atenção àquilo que Deus está falando, ou quando Deus fala eu não entendo, e o meu comportamento, a minha reação, a minha atitude chega a ser bizarra. Bizarro o comportamento que eles tiveram com o Senhor Jesus. Olha lá, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Quer dizer, já vai ter. Já vai ter. Aí a gente fica dando condição para o adversário. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Mas nós ficamos dando condições ao adversário, dando oportunidade ao adversário, nos distanciando da palavra. O distanciamento da palavra faz com que eu dê condições, faz com que eu dê oportunidade ao meu adversário. Bom, nós temos que abrir os olhos. Volta para a casa do meu amigo lá. E entrando,
disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ela não está morta, ela está dormindo. Aí, olha o comportamento das pessoas. E riram-se dele. Irmão, ri de Jesus. Ri do mestre. Ri do autor da vida, zombar dele. Eles estavam zombando dele. Em outras palavras aqui, quando ele falou, a menina não está morta, ela dorme, um olhou para o outro, é idiota esse tal de Jesus mesmo. Olha o que ele falou. Está todo mundo vendo que a menina morreu, ele é meio assim mesmo, fora da casinha. Mas, na verdade, eles, que estavam tão distantes do Criador, que não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que quem está morto é aquele que está separado de Deus. Ela não está separada do Pai, ela está com o Pai. Mas por que eles riram? Porque eles enxergavam de uma maneira natural. Eles enxergavam como um homem natural enxerga. E às vezes é o que está acontecendo conosco. O Senhor Deus fala, Ele orienta, Ele mostra, mas nós estamos tão distantes que a nossa visão está distorcida. Nós só estamos conseguindo enxergar de maneira comum, só estamos conseguindo enxergar de maneira natural. Não estamos conseguindo enxergar como Deus enxerga, não estamos conseguindo ver como Deus vê. E, obviamente, o nosso comportamento também acaba sendo um comportamento natural. O nosso comportamento não é um comportamento que Deus espera que tenhamos, porque Deus espera que o meu comportamento, o teu comportamento, seja segundo a palavra dEle. Seja segundo a palavra dEle. Nós temos que abrir os olhos. E riram-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair. Você vai ficar zombando? Ele vai te retirar você da presença dele. Tem pessoas que já foram afastadas da presença de Deus. Elas frequentam a casa de Deus. Elas frequentam a casa de Deus, mas não estão na presença dele, não. Tem pessoas que está acontecendo com ela o que aconteceu com Saul. O Senhor Deus, ele chama Samuel, ele fala, Samuel, vem cá, preste atenção. Eu rejeitei a Saul como rei. Por quê? Porque ele tem me rejeitado. Ele não me ouve, ele não me obedece. Então, preste atenção, eu o rejeitei como rei. Inclusive, deixa eu falar para você, escolhi um outro, segundo o meu coração. Ele é filho de um homem chamado Jessé. E eu quero que você vá lá à casa dele e unja esse rapaz a rei. Ele foi lá e ungiu Davi como rei. No outro dia, Davi foi lá e sentou no trono de Saul, não foi? Não foi não, irmãos. Não foi não. Aos olhos dos homens, Saul continuava sendo rei. Ele continuava sentado no trono dele, com o exército dele, com a riqueza dele, com as mulheres dele, com os prazeres dele, com a autoridade dele diante dos homens, só que estava separado da presença de Deus. Irmão, isso não pode acontecer comigo e com você, não. Não pode, não. Eu já tenho falado, tem pessoas que têm um termômetro completamente equivocado. Porque ela está tendo sucesso profissional, porque ela está tendo sucesso financeiro, porque ela tem um prazer, uma alegria com a família, porque ela tem uma realização ou outra, então ela fala, está tudo bem entre eu e Deus, e não está. Esse não é o termômetro, não. Como é que eu sei, pastor, que está tudo bem entre eu e Deus? Porque eu estou vivendo segundo a orientação da palavra. Não é que eu não tenha falha, gente, não é que eu não tenho erro. Não é nada disso. A Bíblia diz que não há homem sobre a terra que não cometa falhas. Mas a minha vida, ela não é uma vida onde eu estou o tempo todo em pecado. Eu não vivo na prática do pecado. Falhar, todo mundo falha. Às vezes acontece do trupicão ser pequeno. Já viu alguém andando e dá um trupicão? Né? Já não viu aquela pessoa andando e dá um trupicão maior? Que quase cai? Já não viu?
E às vezes você já vê aquela pessoa que dá o tropicão que vai parar no chão. Tem intensidade de tropicão, mas qualquer um pode dar um tropicão. Ou tropeção. Ou topada no dedão, sei lá. Irmão, nós temos que abrir nossos olhos. Falhar normal. Olha lá, Eclesiastes 7:20. Não existe no mundo. Não existe. Ninguém que faça sempre o que é direito e nunca erre. Não existe. Não fica exigindo das pessoas uma coisa que você não pode fazer. Não exija. Não seja inflexível. Não seja radical. Não seja. Por quê, pastor? Todo mundo falha. Você sabe que quando eu comecei, eu sempre tive a prática da oração. Por motivos diferentes no passar, ao longo da vida. Mas sempre tive a prática da oração. E eu lembro que eu estava começando na igreja. E eu ouvia e olhava o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos. Eram pessoas que eu não tinha acesso. Então eu via muito à distância, televisão, né? Pessoalmente era raro de se ver. Era muito raro de se ver. Então eu via televisão, eu via de longe, às vezes num evento. Eu lembro um dia que foi um dia feliz demais para mim. Eu estava num evento com o missionário R.R. Soares, havia marcado em São José do Rio Preto, e a igreja de São José do Rio Preto estava cheia. E eu estava no corredor, aqui orando. Aí de repente veio alguém e fala assim, ó, dá licença. E eu olhei para o lado, falei, oi, dá licença, o missionário que ia passar, ele estava atrás de mim. Foi algo extraordinário. Aí o missionário olhou, falou assim, deixa ele. Falou para o rapaz que tinha falado para mim sair. Ele está na presença de Deus. Ah, irmão, aquilo lá foi o céu para mim. Por quê? Porque eu via como homens que não cometia nenhum tipo de erro, de falha. E uma vez eu me sentindo tão sujo, tão incapaz, tão sem direitos, tão inferior, sabe? Me depreciando mesmo. E o Senhor Deus, Ele me trouxe essa palavra que eu estava orando. Ele disse, não existe no mundo ninguém que sempre faça o que é direito e nunca erre. Aí eu peguei e falei, mas nem o missionário? O Espírito Santo, nem ele. Falei, mas nem o pastor Jaime? Ele falou, nem ele. Falei, é? Deus falou, é. Eu só vi eles de longe. E vendo de perto, pastor, digo para vocês que são homens santos, verdadeiramente. Homens a ser observados e imitados. Só para você entender que de perto a coisa não mudou. Mas com a consciência de crescimento espiritual, eu percebi que todo mundo tem virtudes e tem defeitos. E que nós não podemos ser implacáveis. Por quê, pastor? Guarda o que eu vou falar para você agora. Crava no coração. Crava aquele que não usa de misericórdia. A Bíblia diz que no dia do juízo não terá misericórdia. Seja implacável, não. Por quê, pastor? Todo mundo falha. Todo mundo tem virtude, todo mundo tem defeitos. Por quê? Somos homens. Somos imperfeitos. Então não fique cobrando, exigindo das pessoas aquilo que nem você tem condições de oferecer. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Volta lá, por favor. Vai acabar sendo afastado da presença de Deus. Eu nem li, Samuel, você colocou lá, eu nem li. Vai acabar sendo afastado da presença de Deus. Toma cuidado. Aquelas pessoas começaram a zombar dele, ele mandou todo mundo sair. Sai para lá. Foram afastadas da presença dele. Cuidado. Tem cuidado. Ah, pastor, Deus não abandona ninguém. Se você abandonar ele, ele vai abandonar você sim. Você tem que ler um pouquinho mais a Bíblia. Você não está conhecendo a Bíblia como ela é, como ela realmente é. Se você o abandonar, ele vai te abandonar. Se você o honrar, ele vai te honrar. Lembra? Honrarei aqueles que me honrarem, mas desprezarei aqueles que me desprezarem.
Então não entra nessa, não. Eu sempre ouvi a vida toda, não, Deus não deixa ninguém. Vai nessa. Deixa ele para você ver só se ele não vai deixar você. Despreza ele para você ver só se ele não vai desprezar você. Não brinca, não. Com Deus ninguém, de Deus ninguém zomba. Leva a tua vida a sério. E o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter a pena de Saul? Eu não quero mais ele, eu não quero que ele seja mais rei de Israel. Encha um chifre com azeite, leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus não quis mais Saul, não. Não quis mais Saul, não. Agora, o que as pessoas não entendem, que ele já não fazia mais parte, a presença de Deus já não estava mais com ele, mas a posição diante dos homens continuava. A posição diante dos homens continuava. Então, o que eu tenho que entender, que nós temos que entender, o que tem que ser preservado não é a minha posição diante dos homens. O que tem que ser preservado é a minha posição diante de Deus. De que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Lembra que nós falamos há pouco? O que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Nós temos que fazer uma escolha. E temos que nos analisar. Examine o homem a si mesmo. Você tem que se analisar. Você é um só com quem? Você é um só com o espírito da ira? Você é um só com o espírito da preguiça? Você é um só com o espírito da murmuração? Você é um só com o espírito da revolta? Da prostituição? Você é um só com quem? Da pornografia? Porque não adianta eu falar que eu sou um só com Deus se eu não ando segundo a orientação da palavra. Eu não estou falando de falhas. Eu estou falando de rotina, de dia a dia, de sentimento, de coração. É coisa séria. Porém, 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Mas um pouquinho antes está dizendo que quem se une à prostituta se torna um só com ela. É coisa séria. Ó. Ou será, 6,16, ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa. Você sabe que eu vou entrar num assunto aqui que é delicado, mas eu preciso de entrar. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que aquele que adultera é porque não tem entendimento. Por muitos anos eu li isso. O que adultera é porque não tem entendimento, o que adultera é porque não tem entendimento. E eu, que adultera é porque não tem entendimento. Aí Deus me mostrou por quê. O contato íntimo entre um homem e uma mulher não é só um contato físico. Não é só um contato físico. Pode até parecer que é só um contato físico, mas só que não é. Não é. É um envolvimento espiritual. É um envolvimento espiritual. Coisa séria. Ó. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento e destrói a sua alma, o que tal faz. Provérbios 6,32. Eu falava, meu Deus, em outras palavras, Deus está falando, a pessoa se mata. Ela se suicida espiritualmente. É coisa séria demais. Por quê? Porque não é só um contato físico. Não é só uma intimidade física. É um envolvimento espiritual. Por quê, pastor? Porque por trás daquele envolvimento, aquele contato físico, há um ser de prostituição. Há um ser de pornografia que se tornou o senhor da tua vida. No momento que você decidiu, escolheu desprezar a palavra de Deus. E você então se torna escravo daquele ser. E você se torna, aquela pessoa já era escrava de um ser. Você se torna um só. Não só fisicamente, mas um só espiritualmente. Se você tivesse esse entendimento,
no teu espírito, podia ser a Brooke Shields. Você não ia olhar para ela. Eu estou falando Brooke Shields porque ela foi um ícone da beleza em uma certa época. Se você ver a Brooke Shields hoje, você vai correr. Assustar. Pode ser lá o Alain Delon, que foi um outro ícone de uma época no que diz respeito à beleza. Você viu o Alain Delon hoje, você fala, rapaz, é longe, né? Mudou tudo. Por quê, pastor? Porque tudo passa. Tudo passa, é só engano. É só ilusão. Como tudo que Satanás oferece. Então toma cuidado. Porque você vai se unir a Satanás. Você vai se unir a Satanás. E ele vai destruir você. Vai acabar contigo. Vai acabar com a tua vida. E vai te levar para o inferno com ele ainda. Não é uma brincadeira, gente. É coisa muito séria. Volta lá em primeira carta aos Coríntios, 6:17. 6:17. Porém, irmão, eu posso me unir com Deus, por que eu vou me unir com o mal, irmão? Eu posso andar de vestes limpas e brancas, por que eu vou andar enlameado? Eu posso viver no palácio do rei, por que eu vou viver no chiqueiro do capeta, irmão? É escolha, gente. É escolha. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente. O envolvimento não é só físico, é espiritual. Torna-se espiritualmente um só com Ele. Mas você vai se tornar, eu não posso falar o nome, por causa da lei, mas você vai se tornar um só com aquele ser do inferno. Desperta. Porque vai. Se não levar a vida a sério, não entra nesse negócio não. Olha o que Deus fala. Isso aqui ficou no meu coração muito forte. Olha o que Deus fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo é o 17 e o 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo é o 17 e o 18. Presta atenção. O Senhor Todo-Poderoso diz, é Ele quem diz, saiam do meio dos pagãos, dos que adoram esculturas, dos que vivem na prostituição, na desonestidade, no engano. Ele está mandando se apartar. Mas por que ele manda se apartar? Irmão, entenda, o ser humano, ele é influenciável. O ser humano, ele é um produto do meio que ele vive. Ande com o sábio e serás sábio. Ande com o tolo, vai ser tolo. Ande com o pecador, vai ser pecador. Ande com o sujo, vai ser sujo. Por quê? Porque você começa a achar normal e natural o comportamento dele. Daqui a pouco você está tendo o mesmo tipo de comportamento. Então ele está falando, se apartem. Fiquem longe. Deus está falando de influência, gente. Deus está falando de influência. Eu fico vendo a influência que um certo canal de televisão tinha sobre o Brasil em relação às telenovelas. Eu fico observando. Alguém já foi em algum desfile de moda alguma vez? Ou pelo menos já viu? Você nunca vai ver alguém, porque aquilo ali é tendência de moda. Você nunca vai ver alguém andando na rua com um vestido daquele ou com uma roupa daquela. Porque aquilo ali é para mostrar a tendência da moda. Mas eu me lembro ainda como se fosse hoje. Teve um certo personagem, eu me lembro o nome do personagem. O nome do personagem era Babalu. Irmão, eu nunca vi. Ela andava com um shortinho desse tamanho assim, com uma bolsa rodando, mascando chiclete, sempre fazendo uma pose sensual,
Rapaz, Brasil inteiro começou a andar, eu estou falando das moças, andando de shortinho assim, de tamanco, aquelas blusas mostrando o corpo, tá entendendo? Era as minis babalu, Brasil afora. Influência. Influência. Mas por que influência? A pessoa bebia aquilo o tempo todo? Quantas pessoas não passavam o dia esperando chegar a novela das 5, 6, 7, sei lá que hora que era, acho que era 7. O senhor assistia a novela, pastor? É claro que eu assistia. Eu vou falar para você, não, nunca vi. O que é? Essa novela? Claro que eu assistia. Eu lembro que tinha uma que era o Rei do Gado, eu gravava para assistir quando chegava da igreja. Irmão, não tem engano comigo. Não tem engano comigo. É que eu falava com uma pessoa ontem. Você tem que ser aquela pessoa que se permita mudar. Que se permita ser verdadeiro com você e perceber que algumas práticas, algumas coisas que você está acostumado a fazer são erradas e que você tem que abrir mão delas e mudar. Agora tem aquela pessoa que é inflexível. Ela sempre tem uma opinião formada, ela não se permite mudar. Então Deus nunca vai poder ajudar esse tipo de gente. Porque são inflexíveis. Não se permitem mudar. Nós temos que nos permitir mudar. Está compreendendo, sim ou não? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu estou falando mudar para melhor, tá? Porque tem pessoas que se permitem mudar sim, mas para pior. É coisa séria. O Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos. Separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro. Tem coisa que é impura, irmão. Vai te contaminar. Você fica assistindo filme pesado, vai te contaminar. Filme sujo, vai te contaminar. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu que está em outro país, e aí era tal hora da noite, e ele tinha acabado de chegar de uma viagem longa, e falou: rapaz, estou cansado, sentei aqui, e eu gosto de filme antigo, Júnior, e você? Eu falei, eu também gosto, eu também assisto, quando eu tenho tempo. Né? Por quê, pastor? Porque tem um homem espiritual, mas tem um homem natural. Tem que ter diversão, sim. Tem que ter lazer, sim. O Senhor Jesus mostrou que isso é necessário. O problema é que as pessoas, elas querem só o lazer e não querem as responsabilidades. E as responsabilidades são necessárias. Os compromissos são necessários. Tem coisa que não é porque eu quero, eu preciso. Eu tenho que fazer. Eu estou bem melhor hoje. Mas teve dias que vou ser sincero com você. Estava difícil, tive que pregar segurando. Enfrentei 25, 30 dias de gripe. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu começava a melhorar, os sintomas reapareciam e ficava pior. Tem um amigo meu que cuidou de mim. Eu estava conversando com ele, eu tomei 5 injeções. 5. A última ele me deu uma Bezetacil. 5 injeções. Uma amiga minha falou: pastor, eu acho que o senhor está tomando muito remédio. Por quê? Ela tem razão, porque eu estava tomando muito remédio mesmo. Ainda ela me perguntou: não está tomando remédio errado? Eu falei: não, eu estou tomando remédio conforme a orientação do profissional. E a coisa não passava. Uma amiga minha que se importa comigo falou: pastor, eu acho que é a tua alimentação. Eu mandei para ela um vídeo mostrando o que eu estava comendo. Eu falei: não, não é. Não é minha alimentação. Por quê, pastor? Porque eu só como saudável. Por quê, pastor? Só como saudável? Sim. De um tempo para cá. Vamos colocar os pingos nos is, né? Vamos deixar o engano sempre longe da gente. Né? Eu falei: não, eu só como saudável. Mas só que ficou. Ela não me procurou porque ela queria me corrigir, ela me procurou porque me ama. Mas ficou. Eu falei: bom, vou dar uma olhada. Aí estou conversando com a minha mulher: o que você acha? Minha mulher: não acho que é não. Aí falei para minha filha, minha filha, o que você acha? A minha filha falou: pai, eu acho
que é por causa da tua alimentação. Eu falei, por que você acha? Ela falou, porque eu me alimentei igual você se alimenta por 2 anos. Emagreci não sei quantos quilos, minha filha falou para mim. E aconteceu comigo o que está acontecendo com o senhor. Eu falei, você tem que se permitir mudar, irmão. Você tem que analisar, não tem que ir pela cabeça de ninguém, não tem que ter teleguiado, mas você não pode desprezar as informações que chegam a você. Analisa. Eu falei, Fui dar uma olhada. Fiz um teste. Comi normal um dia, amanheci melhor. Comi normal outro dia, amanheci bem melhor. Aí eu falei, elas têm razão. Não é que era a comida propriamente, porque estava comendo e comendo muito saudável, mas só que não estava sendo suficiente para que o meu organismo reagisse. A gente tem que se permitir mudar. Eu lembro que esses dias conversando com um amigo meu, ele dando risada, só fala que nem é comer mato. Eu falei, mas eu mudo. Porque eu falava para ele, mato é para boi. Eu gosto de carne. Mas a gente vai mudando. O conhecimento vai aumentando, a gente tem que se permitir mudar. Irmão, e tem coisa que vai te atrapalhar. Então, como eu falei, tem um homem natural, tem um homem espiritual. Então você precisa muitas vezes, de um lazer, de um descanso, de uma diversão normal. Agora, aqui, repito, tem gente que é o seguinte, ela só quer saber do descanso, do lazer, e não assume as suas responsabilidades. Foi uma batalha grande. Foi uma batalha grande. Mesmo tendo que, às vezes, segurar aqui, irmão. Eu não deixei meus compromissos. Eu não abandonei os meus compromissos. Mesmo que, às vezes, se tira uma certa tontura, o corpo estava fraco. Não deixei meus compromissos. Aí você vê que tem pessoa que ela não assume a responsabilidade, não assume o compromisso dela. Eu não entendo isso, não. Eu tenho uma auxiliar aqui, rapaz, teve dia que eu fiquei com dó dela. Mas com dó. Agora a mulher, ela é que nem eu, ela não é covarde, não. Ela não arrega, não. Ela não é dos que retrocede, não, ela vai para cima. Teve um dia eu falei, e aí, você está melhor? Olha o áudio dela para mim. Eu estou sem voz, e estou surda, mas estou aqui. Falei, Jesus, o senhor tem que ajudar minha amiga. Amiga de verdade, serva de Deus. Tem pessoa que está junto com você, mas na verdade não está. É só aparência. Irmão, nós temos que despertar, irmãos. É coisa séria. Aí eu falando com esse meu amigo, falei, tem que descansar, né, Júnior? Eu falei, tem. Ele falou, eu vou assistir o filme fulano de tal. Eu falei, rapaz, cuidado com esse filme aí. Ele, por quê? Eu falei, porque tem cena muito pesada. Ele falou, não, mas quando aparece, nós passa para frente. Eu falei, se você estiver bem, se você não estiver bem, você vai querer assistir. Ele falou, não, minha mulher que está aqui do meu lado. Eu falei, cuidado, para não levar ela para Moab. Ele está amarrado. Eu falei, está amarrado mesmo. Então nós temos que prestar atenção. Por quê, pastor? Porque tem coisas que vai nos contaminar. E até aquela coisa que você olha e fala, não, nossa, está amarrado. Daqui a pouco você olha, está amarrado. Daqui a pouco você olha, está amarrado. Daqui a pouco você olha, nem amarra mais, porque já se tornou normal, já se contaminou. O Senhor Deus, Ele não fala nada por falar, gente. Presta atenção nisso. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos, se separem deles, não toquem nada que seja impuro. Então, eu aceitarei vocês. Deus não vai me aceitar com cheiro de chiqueiro do capeta. Deus não vai me aceitar, irmão, sujo de pecado. Você esquece. Se Deus me ama, tem que ser do jeito que eu sou. Você esquece. Não entra nessa. Existe a responsabilidade e compromisso à parte de Deus como pai. Mas existe a responsabilidade e compromisso à minha parte como filho. Cuidado. Olha o versículo 18. Eu serei o pai de vocês. E vocês serão os meus para ser filho dele. Para ele ser meu pai. O versículo 18, o versículo 17 é a condição.
É a condição. Ele está me dando uma condição para que eu possa estar na posição de filho e ele possa estar na posição de meu pai. E tem pessoas que não param para enxergar isso. E eu serei pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Vê o versículo 17. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos, se separem deles, não toquem nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Está colocando condição. Então tem muitas pessoas que elas estão tão distantes que elas já foram rejeitadas por Deus. Mas como está indo tudo bem profissionalmente, né? Como eu consegui a minha casa própria. Pastor, quero falar, comprei uma casa na praia e comprei um barco ainda. Então, está tudo bem entre eu e Deus. Nunca faturei como eu estou faturando agora, pastor. Então, está tudo bem entre eu e Deus. Pastor, eu e minha mulher, é lua de mel, está melhor do que na primeira semana que casamos. Então está tudo bem entre eu e Deus. Pastor, eu e os meus filhos, poxa, como é bom ser amigo do meu filho. Como é bom, pastor, a nós junto é demais. Então está tudo bem entre eu e Deus. Termômetro equivocado. Só vai estar tudo bem entre eu e Deus se eu fizer aquilo que Ele me orienta. Senão não vai. Volta lá, aonde, pastor? Na casa de Jairo. Para encerrar, tá? Senão nós vai até 1h da tarde aqui. E riram-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. Quem é que estava com ele? Discípulos próximos. É quem anda com ele. O discípulo é aquele que permanece na... É quem está com ele. Se você não permanece da palavra, não fica se enganando, não. Ele não está contigo, nem você está com ele. E eu vou falar para você, que vai acabar você descobrindo isso, da mesma maneira que Sansão descobriu. Quando não tinha mais jeito. Quando não tinha... Sansão descobriu que Deus não estava com ele, quando não tinha mais jeito. Ela gritou, os filisteus! Ele falou assim, como eu me levantei das outras vezes. Cuidado. Como me levantei, vou me levantar de novo. E a Bíblia fala dessa maneira, mas ele não sabia que Deus não estava com ele. Está lá em Juízes. Ele não sabia. Descobriu da pior maneira. Descobriu quando não tinha mais jeito. Os filisteus se apoderaram dele. Primeira coisa que fizeram, eu estou até vendo a cena. Quando seguraram ele, alguém veio, catou na cabeça dele, vazou os 2 olhos dele. Estavam garantindo. Porque sem visão, ele ia ficar difícil dele vencer qualquer batalha. Furaram logo os 2 olhos dele. Ô irmão, que coisa séria, irmão. Primeira coisa que o diabo faz, para ter certeza que você não vai se levantar mais, é te cegar, é tirar a tua visão. Para você não enxergar mais Deus, para você não enxergar mais a vontade dele, para você não enxergar mais o caminho da salvação, para você não enxergar mais a luz, irmão. Será que você não entende? É a primeira coisa que ele faz. E ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei, como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia. Mas você não falou que Deus não abandona? Está escrito aqui, ó. Mas por quê? Porque ele desprezou o que Deus falava com ele. Sansão estava sempre em posição perigosa. Ele sabia que ele era nazireu, não podia tocar e nem chegar perto de defunto, animal ou humano. Mas ele foi comer do mel que estava nas entranhas de um animal. Se deitava com prostitutas. Agora estava na mão de uma que não interessava-se por ele, mas interessava-se no que ela podia ganhar estando com ele. Tem pessoa que você pensa que é teu amigo não é não. É pelo que você pode fazer.
É pela posição que ela pode ser colocada através de você. Já cansei de ver isso na minha carreira. É pela necessidade que ela tem de você. É coisa séria. Um dia eu estava orando acerca de uma pessoa, Deus me mostrou que o amor de Sansão era verdadeiro, mas o dela não era interesseiro. Aí Deus me mostrou que aquela pessoa, que o amor que eu tinha por aquela pessoa era verdadeiro, mas o dela não era. Me deu até uma tristeza, eu falei, Jesus. Na hora que Deus mostrou, eu falei, não, Jesus. Não, é como se Deus estivesse errado, né, irmão? Eu falei, não, Jesus, essa pessoa é tão gente boa, Jesus. Em outras palavras, deve estar enganado. Como se Deus pudesse se enganar. E nós temos que abrir os olhos, irmão. Saia do meio dos impuros. Saia do meio dos incircuncisos. Saia do meio dos pagões. Não se misture. Não toque no que é impuro. Porque só assim eu vou ser teu pai. Só assim você vai ser meu filho. Volta. No Jairo. E riram-se dele. Porém, eles tendo o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Segue. E tomando a menina, e tomando a mão da menina, disse, Talita, cume, que traduzido quer dizer, a ti te digo, levante. Por que a ti, pastor? Ele tinha que ser específico. Por quê, pastor? Porque não era só ela que estava dormindo. Tinha muitos que estavam dormindo. Se ele fala, você que está dormindo, levanta. Falou com ela. Tem coisa que Deus não está falando para o teu marido, não, viu? Está falando para você. Está falando para tua mãe, não, é para você. Para o teu filho, não, é para você. Acorda, hein? Segue. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. Segue. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse. E disse-lhe, deem de... Qualquer um que não comer vai morrer. Lê a Bíblia de vez em quando. Você vai ficar afastado de Deus, vai morrer. Ora de vez em quando. Vem à igreja de vez em quando. Você vai ficar afastado de Deus, você vai morrer. Porque a morte, verdadeiramente, é uma separação do homem para com Deus. Isso é morte aos olhos do Pai. Foi por isso que Jesus falou, ela não está morta. Ela não está separada do Pai, só está dormindo. Desperta. Deus te ama. Mas não é porque Ele te ama que Ele vai aceitar e permitir os teus desrespeitos. Não é porque Ele me ama que Ele vai aceitar e permitir os meus desrespeitos à palavra. Não vai. Você está entendendo, não? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Ô pastor, o senhor chegou até a me assustar agora. Tomara. E que esse susto te acorde. Não tem aquela pessoa que às vezes está cochilando? Aí você... Ela perde o sono. Tomara que você perca o sono. Em nome de Jesus. Tomara que seja um susto que te faça despertar. E que você perca o sono. E comece a andar na luz, na direção que o Espírito Santo tem para a sua vida. Amém, pessoal? Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.